anjo da minha guarda, semelhança do Senhor, que faça do mundo meu guardador. Eu vos peço, anjo bendito, que pela graça e o poder do laço dos inimigos vos queira me defender. Encomende-me a Jesus e a flor em quem nasceu e a cruz em que morreu. Senhor, pela jornada que fizeste ao jardim das oliveiras, do princípio aos vossos, peço remindo a vossa paixão, para que o inferno trema, moradores se assustem, gritando 3 vezes em voz alta: bendito, louvado seja o Senhor, Santíssimo Sacramento. Bendito, louvado seja o Senhor, Santíssimo Sacramento. Bendito, louvado seja o Senhor, Santíssimo Sacramento. Para sempre seja louvado. Amém. Na testa, para espantar o soluço. A figuinha amarrada no punho, para levar para bem longe o mal olhado. E enterrar o umbigo do recém-nascido debaixo da árvore, para ele não ir por caminhos tortos. Acho que foi numa benzedeira hoje também, lá no Sernambi, né? Então ainda temos essas pessoas. A gente enterrou o umbigo do Nilo, voltando à tradição da minha avó, que a minha avó enterrou o do meu pai, aí meu pai enterrou o meu, aí eu continuei essa tradição. A gente enterrou numa jabuticabeira, né, meu filho? Pra você crescer, Para não ir por caminhos tortos. E realmente eu achei interessante que, quando na minha criação ali, ainda tinha essa questão das pessoas terem descrença. Então, as pessoas que benzem e tal, não criam, né? Nem se pode acreditar, não tem a fé, vai funcionar. O debochado, o tal de discípulo. Agora, no final, eu vim entender que é uma oração, uma benzedeira que fazia, tá? E a gente conheceu muitas benzedeiras, muitas senhoras de idade que fazia, que hoje já não tem mais, né? Muito difícil, é difícil, não tem mais. Eu estava pela fé. A cura era através da fé. E aí, ontem, nós tivemos aqui, não sei se caiu um pouquinho fora, mas depois eu mostro. E alunos que vieram aqui contando, querendo saber da nossa história. Aí falamos um pouco, nós, os originais daqui não sabem quando chegou aqui nem de onde veio, só pronunciar. E a gente dizia que depois da escravidão, esse pessoal descendente de negro foi largado aí, a Deus dará, só Deus se cuidou deles. Se não fosse as benzedeiras, não fosse as ervas, morreram muito, né? Mas já tinha morrido mais gente, eu acho. As benzedeiras, nessa época, elas tiveram, assim, em primeiro lugar, no cuidado do povo. Era o primeiro cuidado, né? Cuidado do povo. E ainda de graça, né? De graça, não foi lá perto. Passando há pouco tempo com a minha mãe, né? Eu também não tinha esse costume de se contato, assistir aulas em família. Conversando com minha mãe, eu descobri que a minha avó, mãe do meu pai, tinha esse hábito de ser uma benzedeira, de fazer. E que é importante falar, Marcelo, porque muitas vezes isso vem carregado de muito preconceito. E se a gente vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa, mas que no seu cotidiano coloca elementos, os mesmos elementos que eles julgam, criticam, colocam como algo que é demoníaco, a gente se usa. Como quem aqui não usa roupa branca utilizada pro ano, ou amarela com din-din, tá? Ou pular 7 ondinhas, tá? Próxima à praia, em alguma celebração específica. Ele refletiu da mãe dele também, que dizia. Aí, muitas vezes, depois a gente adulto, assim, as críticas que a gente via foram fazendo a gente perder a fé. As renovações veio muita crítica. E a gente perdeu
aquele intercâmbio com nossos antepassados. Exatamente. Sobretudo o meu avô, a minha mãe, os meus filhos, na verdade, eles viveram essa realidade que você ensinou aí. Já da gente para cá, a gente veio perdendo alguns valores dessa tradição, dessa fé, dessa esperança, dessa certeza. A gente veio perdendo, porque nós entramos em outro barco, que é essa tecnologia moderna, que está aí de ponta, né? Lógico, ela trouxe grandes vantagens mesmo. Imagina que não trouxe sim, beneficiou sim. Mas a gente tem que saber que nós perdemos muitos valores por intermédio de quê? Da fé, de acreditar. Tudo é por intermédio da fé. Quando se fala da fé e que a gente trilha um caminho aonde nos leva ao bem, continuamos, né? Marcelo, você mesmo? Eu? Não. Sei. Três ramos de alguma planta, que ela passava no corpo da pessoa e rezava mentalmente. As folhas passando no corpo, a reza silenciosa. Uma mulher ela rezava com 2 panelas de água no braço. Aí ela rezava. Aí ela dava 2 panelas de água para a gente. Aí então eu mixei lá também com ela. Aí ela dava 2 panelas de água e nos cuidava para que ela caísse. Eu senti uma dor de dente, e ela benzesse o dente, ela benzia. Aquele dente saía, mas doer mais ele não doía. Aquele dente não doía mais. Ele ia soltando os pedaços. Ia soltando. Aqui minha esposa que alcançou minha avó viva, e ela fazia isso. Às vezes nós jogava bola, jogando bola, machucava o dedo do pé. Ela não gostava que nós jogasse bola, mas ela benzia. Aí Bezerra, cordão era vencido. Pegou ele, da cabeça para baixo, não passou nada. Tem a marca até hoje na Jaracuçu. Pega perigosa, né? Cordão vencido. Eu uso mesmo costume. Acredito. Pegava um galho de planta, igual uma série fez aí, pegava um galho de planta, benzia a criança. Quando ela acabava de benzer, a planta dava uma enfichada. Eu presenciei isso muitas vezes. A planta não fechava, ficava como se tivesse dias que estava quebrada no galho natural. Antigamente, minha avó, a mãe dela, pegava um caroço de baga e esquentava no fogo, chegava, a gente abria a boca e... Então são coisas... Eles falavam carne morta no dente. E sumia, acabava. Hoje ela veio do médico, ela veio agora outro dia, foi estar no médico, tem que fazer um tratamento. Eu trouxe fortes lembranças da minha avó. A minha avó também era benzedeira.
E tinha muitos desses costumes, né? De rezar para dor de cabeça com pano branco na cabeça, um copo com água, benzer os bichos, os animais. As coisas que você me disse aqui hoje me fez muito lembrar da minha avó. E aí eu fui criado, assim, boa parte da minha infância com a minha avó, e eu vivenciei muito do que você expressou hoje aqui. Isso me trouxe fortes lembranças, e minha avó também já faleceu em 2004, né? E deixa, assim, uma saudade muito grande. Esses detalhes, né? Essas coisas que traz a gente, traz a lembrança, né? Do que a gente viveu, do que a gente passou com aquela pessoa. E são costumes que foram passados também. Ela contava da mãe, da avó dela também, foram passando para ela esses costumes e muitas vezes vão se perdendo, porque hoje em dia quase não tem. Mas eu vivenciei boa parte do que você ensinou hoje pra gente aqui, na prática mesmo, na minha vida, na minha infância. Muito agradecido por ter pessoas como ele que mostra para a população a cultura popular brasileira, que é muito difícil hoje em dia. A gente meio que passou por um reprocesso no Brasil, mesmo que, sei lá, meio que calou a nossa tradição brasileira, e ter pessoas como ele que expressam isso, a sua vontade, a sua história é muito importante, mesmo como eu, como jovem, e vocês todos que estão aqui. Agradeço muito a história da minha avó, Benedita, Bininha, conhecida na região, uma bezendeira como todos conhecem, e sou muito grato a você e também a minha avó. Obrigado, avó. A gente faz essa oração. Estrela do céu, Maria Santíssima, que no seu peito criou o Senhor, que distinguiu a imortal peste que no mundo introduziu. Foi o primeiro pai dos humanos, diga a mesma estrela. Referia a influência dos astros que possui disposição marina, fere a criação com essa peste fera. E pedimos, glorioso Senhor do mar, e subiu no louvor, proteja Cristo, o som, salvar o que é enfermo, e a nossas graças nos concede. Amém. Aí a gente diz, quando a gente terminar, a gente reza o Pai Nosso, intenção de Nossa Senhora do Desterro, que é de desterrar, e a estrela do céu é de rebater tudo quanto é mal. E que assim seja. Amém. Bom? Filho possa valsar com a mãe, vão bailar enquanto pousam lá no mar. Letras e canções vão dançar uma linda valsa de adeus, uma valsa boa de bailar até o fundo do chão do mar. E o poema também já pode descansar, brilhar em paz, amém. Vou queimar o teu poema junto com teu corpo pra te acompanhar. Feito uma Alfonsina, vou jogar no mar. Marcelo, se você for comer ovo, não come melancia, tá? Eu nunca comi melancia depois de comer ovo, nem manga com leite. Não tinha que agradecer por trazer a sua mãe, compartilhar a mãe. A gente fala que mãe cada um tem a sua, né? Até mesmo entre irmãos, cada um tem uma vivência de mãe. Nenhum irmão tem o mesmo olhar de uma mãe como o outro, né? Eu fico só olhando. Mas não posso dizer bolacha. Senão, ele arma aquele maior panavoeiro. Isso é uma coisa que eu tenho engancho. É panavoeiro. Ah, não. Tem dias que ele coloca aquelas músicas. É tantas falas, mas é tantas falas. Olha, se requebra. Me fez eu lembrar dele, que já morreu um bom tempo, mas me fez lembrar do meu pai. E também fazer esses benzimentos nas pessoas. Moço, eu lembro quando eu fico assim falando também. Eu gostei, menina, muito do espetáculo. Foi maravilhoso o espetáculo. Eu gostei, amei. Principalmente do que ele falou, né, sobre a mãe dele. Olha, a minha mãe era a mesma coisa. A mesma coisa.
A minha mãe teve 12 filhos, todos eles casaram, né? E eu fiquei com a minha mãe e essa irmã minha, né? Essa irmã, depois eu me casei, essa irmã também se casou, né? Uma sozinha, mas ela era uma maravilha. E eu não sei se foi essa a intenção. Aí eu me senti atravessada quando você apresentou sobre sua mãe, sua opção da sua mãe. E eu não sei você, gente. Alguém mais se sentiu do jeito da Dona Flor, do jeito dela falar, vontade falando disso aqui agora. Eu senti vontade de rir. Olha, dois sentimentos, na verdade, tá bom. Fiquei vontade de chorar ao mesmo tempo. Quando você apresentou. E eu tenho arrependimento de ter assistido. Eu sou aquela assim, que eu vicio. Eu gosto de assistir 1, 2, 3. Aí eu acho que eu vou te seguir agora. Que hoje. Parabéns, você foi maravilhoso. Parabéns, Marcelo, muito bem representado. Dá para você sentir isso, né? Que as pessoas foram muito tocadas, né? Voltaram lá no tempo, da época da época que elas tinham a mãe delas, né? Já ficaram para trás também. Elas trazem a mãe dela também aqui que você representou. E elas foram tocadas nisso. Eu também, eu tenho 52 anos, mas eu peguei um pouco também, dessa época também. Lembro de muita coisa, lembro sobre a benzer, sobre o banho, muita simpatia, tudo lembro ainda. Eu já peguei sempre um pouco ainda, né? Tanto que eu tive meus filhos, eu ainda cheguei a levar os meus filhos lá de bebê para a benzedeira, e eu voltava com eles de lá, levantado, porque a minha fé que eu tinha com a reza que elas faziam, eu cada vez renovado de lá. Parabéns, mesmo, você me deixou emocionada. Mas acho que mais eu te agradecer de trazer essa mãe, e aí eu pensando muito na minha mãe. Pensei muito, assim. Quando você guarda as coisas da minha mãe, eu fico pensando assim, cara, tipo, eu decidi não guardar nada, assim. Minha mãe ainda é viva, né? Mora comigo, mora na Serra, mas eu tô sempre com ela e tal. E eu decidi não guardar. Então, tipo assim, tudo que eu tenho dela que vai terminando, eu vou terminando, assim. Então eu também estou num processo de um luto, já tem aí tipo uns 8 anos, de não guardar as coisas. E a única coisa que depois que a minha avó faleceu, a mãe dela, que era muito ligada, eu descobri que eu não guardei da minha avó. O que eu quero guardar da minha mãe é a voz. Eu amo música, amo escutar música. A minha mãe não canta como o senhor canta lindamente, eu já imagino sua mãe cantando lindamente como você cantou. Mas a única coisa, hoje eu estava pensando que quero guardar a voz da minha mãe. E aí, vendo tantas coisas que você guarda, foi aqueles mais do que nunca. Está na hora de você guardar a voz da sua mãe. Então, obrigado por ter compartilhado a sua mãe. Eu acho que eu já me sinto um pouco de filho dela também, Dona Flor, tá? Eu já me sinto um pouco de filho dela também. Obrigado por compartilhar a sua mãe com a gente. E até de fazer reviver a minha mãe. Já que eu plantei a flor, eu vou te contar um caso. Eu quebrei já, eu matei a flor. E matei a flor. Que maldade, que maldade. Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade. Que maldade, que maldade. Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade. Sobre sua apresentação aqui, e fico muito feliz pela sua apresentação de hoje, porque é uma coisa que foi fabulosa demais. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Quando eu descobri isso, foi um impacto para mim, porque eu percebi que eu não tenho a dimensão do que é a minha família por trás. Eu paro na minha avó. Então, quem está antes da minha avó? Quem é a minha bisa? Quem é a minha tatara? Aonde que está o resto da história para que eu pudesse estar aqui hoje? Certifico que as folhas número 5/78 do livro A10, o assento de nascimento de Euflorzina Leite Silva, de cor morena, do sexo feminino, nascida no dia 10 de dezembro de 1934, filha de Ricardo Leite e de Dona Bertolina Leite Silva,
sendo avós paternos João Leite da Silva e Dona Maria Silva, e avós maternos Ignorado e Dona Ignorado. Foi declarante a própria registranda. Nos leva a lembrar dos nossos entes queridos que, na verdade, a gente precisa ter fé, precisa alimentar essa fé. E era na busca de ter essa crença que levavam os nossos entes queridos a benzer e na confiança nessa, né, que o mal, tudo ia ser livrado. E aqui está a Dona Vininha, que ainda, né, nos traz essa crença, nos traz essa fé. Está o Barto também, que é filho da Dona Leocádia, lá atrás, Barto. Então é uma homenagem também à minha mãe, que é a minha avó também, né? Então, Marcelo, a palavra é gratidão mesmo, né? Agradeço a toda a comunidade que está aqui presente e dizer assim, precisamos ter fé, porque muitas vezes o nosso próprio convívio mesmo, a nossa própria relação com o próximo cultiva e fortalece essa fé, essa crença. Eu acho. E também agradeci muito ele, né? Porque ele foi muito legal com a gente. Eu também gostei quando ele falou dos remédios, né? Que é bom pra gente tomar banho, né? Aí. Chora, Deus, você chora. E eu segurando para não rir. E ele calça o chinelo, tira o chinelo e vai para lá e vem para cá. E eu segurando para não rir, com vontade de rir. Aí eu falei assim, gente, vou tampar minha boca, que senão eu vou rir alto aqui agora. Eu gostei muito. Eu nunca assisti teatro na minha vida. Estou com 80 anos, eu nunca assisti. Aí eu falei, não, eu vou assistir, porque eu nunca assisti. Meu neto falou assim, ô vó. Falei, vamos lá assistir. Ele falou, vó, teatro é uma pessoa lá falando. Eu falei, você já assistiu? Ele falou, eu assisto. Falei, pois eu, dessa idade, com 80 anos, eu nunca, não sei o que é um teatro, você já sabe. Não é interpretar o texto, mas segurar as emoções. Porque tocam fundo. Né? Aí o desafio para mim não é o contexto, não é o texto, não são as palavras, né? Mas a emoção que o seu texto traz, tá? Que atravessa a gente. Lembra lá da avó, né? Toda essa questão. Faz aquele sacode a gente por dentro. Muito bom. Valei-me a santíssima pureza e castidade de Nossa Senhora do Desterro, virgem antes do parto e virgem depois do parto, ficando ela sempre virgem. Minha Mãe Santíssima, por estas santas palavras que comigo trago, peço-vos que me tire de todos os trabalhos, perigos, brigas, falsas testemunhas, tentações dos demônios, de todo bicho e animal peçonhentos, dos maus pensamentos, dos sonhos pavorosos, das pragas, dos malfeitores, de todos os perigos. Na casa onde esta oração estiver, nenhum mal sucederá. Amém. Mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. Mamãe, não chore. Pegue uns panos pra lavar
leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar, fibra por fibra, os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz.